Bom dia, Bianca. Oi, bom dia. Bom, tudo bem? E aí, o que você achou da prova, Bianca? Tá perguntando a todo mundo aí? Eu acho que normal, assim, não achei nem complicada demais, nem fácil demais. Acho que tava bom, o Tá, nível pelo menos. Tamanho também não beleza. achei tão grande. Eu vi que vocês entregaram no tempo, né? Mas é um É, ou outro é que toque. eu só comecei a fazer um pouco depois, porque tinha trabalho e tudo mais. Mas acho que pelo menos Uhum. pelo tempo que eu fiz, não demorou tanto assim, não. Tá Foi um bom. tempo bom. Bom, beleza. Eu estava falando aqui agora sobre a proposta da prova e, além disso, sobre o que vai ter daqui para frente, né? A prova eu propus meio que para servir um pouco também da pesquisa de vocês, né? Então, por isso que eu tentei relacionar problemas e englobar numa questão que tenha muitos assuntos associados e tal. Então, foi com esse intuito, né? A última questão, por exemplo, foi uma questão que eu tirei de uma pesquisa que eu faço com uma aluna minha de doutorado. Então, tem coisas que a gente estuda exatamente naquele problema que eu apresentei em relação a particionar em duas árvores. E o que a gente quer lá é determinar classes de grafos, ou seja, tipos de grafos que possuam aquela partição em duas árvores, né? Então, por exemplo, vocês viram, acho que pelo menos as provas de todos que eu abri, eu vi que acertou isso, acertaram isso. A condição necessária é que não tenha K5, né? Não pode ter. Então, o tamanho da maior clique tem que ser no máximo 4, né? Não vi o argumento de vocês, né? Mas essa era a condição. E aí, isso é necessário, mas não é suficiente, né? Tem grafos que tem o tamanho da maior clique igual a 4, no máximo 4, mas ainda assim não possuem essa partição em duas árvores. Então, é por isso, é tipo o conceito de grafos hamiltonianos, né? Tem algumas condições que são necessárias, mas não são suficientes. Tem outras que são suficientes, mas não são necessárias. Então, é tentar encontrar classes de grafos que... Oi, Anderson, bom dia. Tentar encontrar classes de grafos que a gente saiba determinar se tem ou se não tem, ou por que não tem, né? Então, é um problema que eu estudo lá. Bom, a matéria agora, ela dá continuidade, né, ao que está no livro do Bond-Murt, né? Então, como eu falei no início do curso, né, a proposta é a gente seguir basicamente o que está aqui no livro do Bond-Murt. É claro que nem tudo eu posso falar, porque não tem tempo, e tem coisas que eu não vou falar porque não faz parte do conteúdo, porque é um livro sobre grafos e aplicações, né? Então, essas aplicações a gente não vê nessa matéria. Mas, dando continuidade, então, a gente está indo para a coloração de arestas. Depois de coloração de arestas, conjuntos dependentes e cliques. E aí tem teoria de Ramsey também associada a isso, a gente vai ver isso rapidinho. Depois disso, eu achei a coloração de vértice. Isso, depois da coloração de vértice, que é o capítulo 8. Aí, depois de coloração de vértices, a gente vê, eu acho que é grafos planares, e depois grafos direcionados, isso. O capítulo 9 deve ser o capítulo 10. Então, basicamente, cada conceito que eu estou falando é o que a gente vai ver em uma semana. Então, por exemplo, cada semana a gente vai ver um capítulo novo daqui até o fim do curso. A gente tem pouco tempo, né? Então não tem muito mais aulas, né? Eu acho que a gente vai até meio de dezembro, mas tem prova, e tem sempre uma aula antes que eu não dou, que é a revisão. Então a gente tem poucas aulas até o final. Mas do início até agora também está sendo assim, né? A cada semana a gente está vendo um capítulo novo, um conceito novo, explorando um pouco mais, né? Então, essa semana a gente viu a coloração de arestas, e nessa primeira aula eu vou usar, na verdade, primeiro definir para vocês o que é a coloração de arestas, né? E provar algumas propriedades iniciais que, na verdade, elas vão ser muito úteis, não só para essa aula, mas para a aula que vem também. A proposta da aula que vem é eu mostrar somente um teorema para vocês, que é o teorema de Wiesen, tá? Nessa aula de hoje eu vou explicar um pouquinho mais, para quem não conhece o problema, ou esses nomes, né, e o nome desses teoremas, que são muito famosos, tá? Por exemplo,
do início até agora, a gente viu alguns conceitos, alguns teoremas que são famosos, né? Por exemplo, teorema de Berge, teorema de Koenig, teorema de Euler. Tem alguns nomes, assim, né, de autores de teoremas, né, que é bom que vocês saibam sempre, entendeu? E nessa aula de hoje eu vou falar de um também que é muito famoso, que é o teorema de Wien, mas que, na verdade, só vou provar ele na aula que vem, tá? Então, bom, vamos dar início à aula, né? Primeiro é definindo o que é uma coloração de arestas, né? Então, ó, uma K coloração de arestas é uma atribuição de K cores atribuídas às arestas. É só isso. A gente viu na primeira aula do curso, quando eu falei de motivação, de grafos e tal, problemas de coloração, vocês lembram? Que era colorir mapa. Cada país tinha uma cor e países que eram vizinhos não tinham cores iguais. Aquilo ali a gente modelou com um grafo e o intuito daquele grafo era que a gente fosse capaz de colorir o quê? Que a gente queria colorir no grafo? Os vértices? Isso, no caso, os Ah, vértices, isso. A gente queria aham. colorir os vértices. Aqui, o intuito não é colorir vértice, é colorir aresta. Tá? Depois a gente vai ver, como eu falei, em algumas semanas, sei lá, daqui umas 2 semanas, talvez, a gente vai ver coloração de vértice. Mas agora aqui a gente está vendo colorir somente as arestas, tá? Lá, a gente não queria colorir as arestas, a gente só queria colorir os vértices. Aqui eu só quero colorir as arestas, tá? Então, na verdade, isso, pensando naquela relação lá, Arnaldo, que a gente viu naquela aula, né? As arestas naquele mapa, né? O grafo associado àquilo, cada vértice era um país, uma região, e se elas, duas regiões faziam fronteira, tinha fronteira entre elas, então tinha uma aresta entre elas. Isso aí. Beleza? Mas você pode ignorar essa motivação, essa aplicação, e pensa que você só quer colorir as arestas de um gráfico que eu te dou. Tá? Então, coloração de arestas, uma K-coloração é uma atribuição de K cores que você tem dadas as arestas ali. Beleza? Bom, na verdade, isso daqui você pode pensar como sendo uma função, é uma relação, tá? Que você tem como domínio o seu conjunto de arestas, e você, para cada aresta, vai ser levado ao inteiro de 1 a k, tá? Então, o que a gente pensava lá na motivaçãozinha que eu passei inicial como cor, você pode pensar cada cor como um inteiro, tá? E você vai atribuir de 1 até k para cada aresta, onde você está olhando uma K coloração. Então, você está usando K cores. Então, você tem da cor 1 até a cor K aparecendo ali. Beleza? K é um inteiro, é um número, tá? Como são K cores, é um número isso daqui, contável, né? Então, é um número natural. Então, você tem de 1 até K sendo usado ali. Cada aresta vai receber uma dessas K cores, tá? Então, essa é a atribuição de cores quando a gente fala de coloração de aresta. Bom, repara que aqui não estou impondo nenhuma restrição. Ou seja, ali antes a gente tinha vértices adjacentes não podem receber a mesma cor e tal. Aqui, em que a coloração de modo inicial, você pode ter duas arestas incidindo ao mesmo vértice e recebendo a mesma cor. Aqui, inicial, nessa definição, não estou impondo nenhuma restrição em relação a isso. Agora, quando eu digo que a coloração é própria, então, quando eu tenho uma K-coloração que é própria, então aqui sim as arestas adjacentes recebem cores diferentes. A aresta adjacente é quando elas têm um vértice incidindo ali comum a essas duas arestas. Então a gente diz que isso são arestas adjacentes. Beleza? Então, assim, na coloração também a gente tem isso. Quando eu defino para vocês coloração de vértice, lá vai aparecer coloração de vértice, uma atribuição de cores que é dada aos vértices. Uma coloração de vértice é própria quando vértices adjacentes recebem cores diferentes. Então, aqui da mesma forma, é própria essa coloração de arestas quando as arestas que incidem ao mesmo vértice recebem cores diferentes. Em outras palavras, arestas adjacentes recebem cores diferentes, tá?
A gente define o que', esse aqui é uma letra grega, né, que é o que, tá? CHI, é o jeito que se escreve ela no LaTeX. Então, o que' é o índice cromático, tá? É um número isso daqui. É igual a um número. É o menor K, tal que G admite uma K coloração própria, tá? Então, se o menor número de cores para colorir um gráfico qualquer que eu te dei aqui seja 3, um menor número de cores numa coloração própria, tá? Então, o índice cromático dele é igual a 3. Que' desse gráfico é igual a 3, tá? É um exemplo aqui. Então, isso aqui é um caminho, né? É um P, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 vértices. É um P5. Então, vamos colorir as arestas aqui. Isso daqui é uma coloração de arestas. Tudo bem? Ela é, na verdade, uma K-coloração de arestas e é própria. É uma K-coloração, é uma 4-coloração própria, certo? Por quê? Primeiro, eu estou usando 4 cores, tá? É a azul, a rosa, a verde e a amarela. São 4 cores que eu estou usando. Além disso, ela é própria, porque você não tem aresta, 2 arestas incidindo ao mesmo vértice, cujas as cores sejam iguais. Beleza? E também é fácil ver que ela é própria, por quê? Cada cor só aparece uma única vez. Então não tem como não ser própria. Não tem como ser não própria, certo? Então é uma 4-coloração própria, beleza? Bom, isso daqui é uma 3-coloração, beleza? Mas ela não é própria, porque tem esse vértice aqui que você tem essas 2 arestas com a mesma cor. Ou seja, você tem arestas vizinhas que têm a mesma cor. Então é uma 3-coloração, só que não é própria, tá? Aqui é uma 2-coloração e é própria. Certo? Entendeu esses conceitos? É uma 2-coloração que você está usando 2 cores. É própria porque não tem arestas adjacentes com a mesma cor. Você pode ver que esse azul, o outro azul está longe dele. O que essa cor azul está representando para a gente nesse gráfico aqui? O que essa cor roxa, rosa, sei lá, está representando para a gente nesse gráfico? Vocês associam isso a algum outro conceito que vocês já viram? Que a gente já viu? Isso, exatamente. Cada cor é um emparelhamento numa coloração própria, tá? Então, cada classe de cor, a gente também fala um pouco isso, classe de cor, tá? Mas, enfim, cada cor aqui é um emparelhamento. Então, você tem uma coloração própria, beleza? Olha o exemplo desse grafo aqui. Ó, qual é o delta desse grafo, o deltão? O deltão é igual a 3, né? O grau máximo dele é igual a 3. Vocês concordam com essa desigualdade aí? O número de cores eu não sei qual é exatamente quando eu olho, mas eu sei que ele é entre 3 e 7. Alguma ideia do porquê eu coloquei esses limites aqui? O deltão é o limite mínimo, né? Deltão é 3, então isso vai estabelecer um valor mínimo aqui. E o 7 é a quantidade de arestas. Perfeito. 7 é a quantidade de arestas. Porque seria como, tá, eu não sei qual é o número mínimo não, mas eu sei que é menor ou igual do que o número de arestas, porque eu poderia atribuir uma coloração de modo que cada aresta recebesse uma cor distinta. Assim como foi aqui, né, nesse primeiro exemplo. Tinham 4 arestas, dá 4 cores ali, eu sei que isso é próprio. Então, o que linha é no máximo um número de arestas. E é no mínimo 2, no caso aqui 3, né? Era 2 aqui, né? Aqui é no máximo, é no mínimo 3, porque como o Edmundo falou, é o deltão. Agora, por que o deltão dá um limite inferior para o índice cromático? Porque tem 3 arestas incidindo no mesmo vértice. Uhum. Tenho 3 arestas incidindo no mesmo vértice e
Então, cada aresta necessariamente tem que receber uma cor distinta, porque a coloração é própria. Se tivessem duas arestas ali incidindo no mesmo vértice que recebesse a mesma cor, então essas arestas que são adjacentes, porque elas incidem no mesmo vértice, teriam a mesma cor, deixaria de ser próprio. Então, por isso que o deltão é o limite inferior. Deltinha é menor do que deltão, né? Mas também é o limite inferior, né? Mas deltão é um melhor limite inferior aí, tudo bem? Então foi colocado esse deltão aí, porque justamente é um limite inferior melhor, olhando esses graus aí. O maior grau aqui é o deltão, então pelo menos esse deltão você vai ter que ter. Beleza? Pelo menos 2 a gente sabe que tem que ter, porque aqui, por exemplo, o deltinha é igual a 2. Mas é mais justo você falar um limite maior quando a gente fala em limite inferior. Beleza? Quanto maior, melhor. Porque você quer ensanduichar ao máximo o limite inferior subindo, o limite superior descendo. Beleza? Então, deltão é o limite inferior, M é o limite superior. Tá, vamos tentar achar aqui o índice cromático desse gráfico. Vamos começar a colorir, por exemplo, esse vértice aqui. A gente sabe que pelo menos 3 cores tem que ter. Então, tudo bem, dei 3 cores aqui. Agora, vamos tentar construir aqui essa coloração. Vamos ver se dá para colorir com 3 cores aqui. Colorir as 3 arestas incidindo nesse vértice que tem um deltão. Poderia ser nesse, ou poderia ser nesse, poderia ser nesse, poderia ser nesse. Eu escolhi esse, tá? Agora, olhando o rosa aqui, você sabe que rosa não pode estar aqui e nem aqui. Ou seja, rosa pode estar aqui ou aqui. Então, eu escolhi uma das 2 arestas e colori, tá? Consigo colocar o rosa em algum outro aresta aqui que sobrou? Não consigo, porque se eu colocar aqui, ferrou a história, porque isso daqui já tá, esse vértice já tem rosa. Se eu colocar aqui, esse vértice já tem rosa, a mesma coisa aqui, esse vértice já tem o rosa. Então, não posso. Então, o rosa já é representado, não consigo colocar em outro lugar. Agora, pensando no verde. Da mesma forma, não poderia colocar o verde aqui, mas poderia colocar aqui ou aqui, escolher aqui. Tá? Então, consigo colocar o verde em algum outro lugar agora? Não consigo. Tá? Agora, no azul, o que resta é aqui ou aqui, escolhi aqui. Beleza? Então, usei 3 cores, ainda tem uma aresta. Agora, nessa aresta, eu consigo usar o azul, o verde ou o rosa? Não. Não consigo, porque o azul já aparece aqui, o verde e o rosa já aparecem aqui. Então, dada esse início de construção, de coloração, que foi atribuir as cores as arestas incididas nesse vértice aqui, a gente vê que não dá com 3 cores, dá com 4. Então, será que existe algum outro jeito de eu atribuir cores aqui, de modo que seja uma 3 coloração? Acho que não. Isso. Então, vamos tentar construir essa ideia. Na verdade, a resposta é que não. Realmente não dá. Tá? Essa ideia que eu apresentei de atribuir essa coloração inicial e chegar no final algum buraco, funcionou para cá, certo? Poderia tentar outras colorações, por exemplo, tentar iniciar por esse vértice, depois por esse, depois por esse, e ver para nenhum dos casos vai ser possível uma 3 coloração. Eu vou dar um argumento um pouco melhor já, mas entenderam que isso daqui é um tipo de argumento possível para você mostrar que não dá para ter uma 3 coloração própria nesse gráfico? Mas aí Isso daqui... Fala, Luiz. é um argumento, mas ele é genérico o suficiente para... Não, ele é muito específico a esse gráfico. Muito específico a esse gráfico.
O intuito aqui desse exemplo é mostrar que nem todos os grafos batem no limite inferior. Tá? Aqui, esse exemplo anterior, ele batia no limite inferior. O deltão dele é igual a 2. Certo? O grau máximo desse grafo aqui é igual a 2. E a gente conseguiu uma 2 coloração própria. Então, será que todo grafo possui coloração de arestas, possui índice cromático igual ao deltão? Aqui é um exemplo de que não, porque a gente não consegue uma 3 coloração aqui. Entendeu, Luiz? É um argumento bem específico a esse grafo. Não é geral, não. Entendi. Entendeu? Então, como vocês observaram, uma K-coloração é uma partição das arestas em emparelhamentos. Certo? Então, é um conjunto, é uma K-coloração, a partição é A1 e é K, de E, onde I é um conjunto de arestas com cores, com a cor I. Certo? A gente sabe que duas arestas que estão no mesmo conjunto, ou seja, duas arestas que recebem a mesma cor, elas não são vizinhas. Elas não têm vértice incidente em duas arestas que estão no mesmo conjunto aqui. Então, a gente tem que, de fato, como vocês falaram aí, cada cor é um emparelhamento. Beleza? Então, com isso, a gente consegue mostrar que esse grafo aqui, ele não é 3 colorível, ou 3 aresta colorível, tá? Então, como é que a gente argumenta isso? Repara que deltão é igual a 3, né? A gente já tinha visto isso. Então, a gente quer provar que G não admite uma 3 coloração própria. Então, olha só, como a gente prova isso? Como a gente pode usar o que eu acabei de falar de emparelhamento para esse grafo aqui? Para mostrar que esse grafo não é 3 colorível. Alguma ideia? É porque pelo número de vértices não tem emparelhamento perfeito? Tudo bem, não tem emparelhamento perfeito. Isso é útil, sim. Então, tudo bem, não tem emparelhamento perfeito. Como não tem emparelhamento perfeito, qual é o tamanho do emparelhamento máximo que tem nesse grafo? Tem que ser menor que n sobre 2. Isso. Então, ó, n é igual a 5, m é igual a 7. O tamanho do emparelhamento máximo é menor ou igual a 2. Beleza? Porque é n sobre 2, mas são 5 vértices, então você tem que ter no máximo 2 arestas ali. É o piso de n sobre 2, né? N é 5, n dividido por 2 é 2,5, você não pode ter emparelhamento de tamanho 2,5. Não pode ter emparelhamento de tamanho 3, porque é maior do que 2,5. Então tem que ser o maior menor do que isso. Então isso é o piso. Ou seja, é 2. Professor, esse alfa-linha, ele seria menor ou igual ou ele seria só menor? Espera aí. Meu celular está falando comigo. Ô, Bixby, para de falar. Do nada entrou um negócio aqui. Deixa eu tirar o som do celular. A Bixby tá me respondendo aqui. Qual é a resposta disso? Só pode ser. Então, fala aí, Arnaldo, desculpa. Eu perguntei se esse alfa-linha, ele é menor ou igual, se nesse caso ele seria só menor. Ele seria só menor. Mas você falar que é menor ou igual, tá dentro da condição de dizer que ele é menor. Aqui você colocou o piso aí, esse símbolo é piso, né? Isso, é símbolo de piso. Parece um colchete. Isso. Então, ele é menor ou igual. Na verdade, aqui, como a gente sabe que n é ímpar e tal, então ele não vai ser igual a isso, mas ele vai ser menor. Então, tudo bem você falar menor ou igual. Beleza.
É correto você falar que 2 é menor ou igual a 3. Isso é correto. Não é excludente, né? Isso é um ou inclusivo, tá? Então, está correta essa afirmação aqui. Beleza? Então, vocês concordam com isso? Que o tamanho do emparelhamento máximo é limitado superiormente por 2? Sim? Sim. Tudo bem. Então, cada classe de cor, cada cor, eu acabei de definir para vocês, e você já tinha entendido isso no exemplo que a gente viu lá atrás. É um emparelhamento, não é? Cada cor é um emparelhamento. Isso. Tem quantas arestas? 7. Eu estou querendo provar que ele não é 3 colorível. Ou seja, vamos pensar que fosse. Existe uma 3 coloração aqui própria, tá? Cada coloração é um emparelhamento. Isso formaria uma partição das arestas. Ou seja, duas cores ou dois conjuntos, dois emparelhamentos, não posso ter uma mesma aresta. A interseção é vazia. O tamanho de cada emparelhamento é no máximo 2. Então, pensa que seja 2 o tamanho de cada emparelhamento aqui. Cada emparelhamento vai implicar a gente uma cor. Se eu estou dizendo que ele tem 3 cores, é porque ele tem 3 emparelhamentos. Mas 3 vezes 2 é igual a 6. Então, isso cobriria 6 arestas, mas tem 7 arestas nesse gráfico. Então, não dá. Então, é isso. Entendeu? Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Eu estou assumindo aqui que existe uma 3 coloração. Cada coloração é um emparelhamento. O tamanho do emparelhamento máximo é igual a 2. É limitado superiormente por 2. Então, você está usando para cada cor, no máximo, 2 arestas. Então, você está cobrindo, no máximo, 6 arestas, porque você está usando 3 emparelhamentos. Então, 3 vezes 2, 6. Então, conseguimos colorir propriamente, no máximo, 6 arestas, com 3 cores. Então, não existe uma 3 coloração própria para esse grafo, porque existem 7 arestas nesse grafo. Entenderam o argumento? Sim. Bonitinho, né? Gostaram? O silêncio quer dizer que não, né? O silêncio é... Como é que fala? O silêncio... Não tem uma expressão que fala? Mas, enfim, é bem legal isso aqui, ó. Então, bom, isso aqui é um argumento que funciona, tá? Mas vamos dar continuidade a isso. Então, em relação aos limites, que é o que a gente estava vendo aqui agora, né? A gente tem que o grau máximo do grafo é o limite inferior e o número de arestas é o limite superior, tá? Aqui, a gente argumentou, né? A gente argumentou por que o deltão é o limite inferior e também o do M ser o limite superior. Agora, repara como isso aqui é frouxo, né? Você pode ter um grafo com deltão igual a 2 e M ser grandão. Concorda? Então, isso aqui está muito distante. Você pode crescer o M quanto você queira e o deltão igual a 2. Pega um ciclo, por exemplo. Um ciclo, você tem deltão igual a 2, todos os versos ele tem grau igual a 2, e o M, ou seja, o número de arestas, cresce tal como o N. Então, se você pega um ciclo de tamanho 1000, qual é a coloração de arestas desse grafo? Dado esses dois limites, eu não sei. Eu sei que ele é pelo menos 2, mas ele é no máximo 1000. Olha como é distante esses limites. Entendeu? Como esse estudo de limites... Na verdade, isso que a gente está vendo em relação à coloração de arestas são coisas que a gente estuda para diversos problemas em grafos. A gente, quando tem um problema em grafo,
Às vezes eu não sei determinar exatamente o valor, mas eu sei determinar o limite inferior ou o limite superior. Então, o que eu quero é aproximar cada vez mais esses dois limites. Então, você ter uma expressão em que o limite inferior e o limite superior estejam em função do mesmo parâmetro é uma coisa muito boa, que não é o caso aqui. Tá? Um você pode ficar com o valor cá embaixo, o outro você crescer muito. Então, você fica muito distante. Isso não é uma coisa legal. Na verdade, um parênteses aí em relação a isso, coloração de arestas é um problema em grafos que se estuda até hoje, tá? Apesar de ser um problema clássico, o que a gente vai ver aqui são resultados bem estabelecidos. Tem tese de doutorado de hoje em dia que é somente sobre coloração em grafos, em coloração de arestas também. Somente coloração de arestas é a tese de doutorado. Entendeu? Porque tem muitos problemas em aberto aqui, quando se fala em coloração. Tá? E aí tem coloração de arestas, coloração diversa, coloração total, coloração equilibrada, coloração... Enfim, tem um monte de tipo de coloração. Tá? Relações de coloração com outros problemas, enfim. Bom, vamos dar continuidade aqui. O que eu estava falando é que esse limite, apesar de ser muito fácil de ser entendido, ele não ajuda muito. E, em compensação, existe o teorema de Wisen, que é o que prova que o índice cromático de um grafo ele é limitado superiormente por delta mais 1. Então, repara como isso aqui fica legal. Você tem um limite inferior e um limite superior expressos em relação ao mesmo parâmetro. Nesse caso aqui é o delta, é o deltão. Tá? Então, o teorema de Wisen é um teorema muito importante para a coloração. Então, é por isso que, como eu estava falando no início, né, tem alguns teoremas que têm os nomes próprios deles, tem o nome do autor, né, deles, que não é para esquecer, porque, de fato, isso aqui é muito importante para quem estuda a coloração, tá? O teorema de Wisen mostra, então, que o índice cromático de um grafo ele é limitado superiormente por deltão mais 1, tá? Então, o que a gente tem, o teorema de Wisen, é que para todo grafo, o índice cromático dele ou vai ser igual ao deltão, ou vai ser igual ao deltão mais 1. Repara que aqui funciona, né? Esse exemplo aqui, né? A gente provou que ele não é o deltão, então ele tem que ser o deltão mais 1, tá? Então, e a gente tem que isso aqui, de fato, é 4 colorível, né? A gente diz que o grafo, quando tem o índice cromático igual ao deltão, ele é classe 1. Quando o deltão mais 1 é o índice cromático do grafo, a gente diz que o grafo é classe 2, tá? Então, são outros nomes muito importantes aqui. Esse grafo, então, eu dou a vocês um grafo, eu perguntei, ele é classe 1 ou é classe 2? Entenderam? Ele é classe 1 se o índice cromático dele for igual ao deltão. Ele é classe 2 se o índice cromático dele for igual ao deltão mais 1. Entenderam? Aqui tem um typo, né? Tem uma digitação aqui que está deltão de G, que só está deltão, mas é deltão de G também, tá? Então, é tipo aqui, deltão de G mais 1, beleza? Então, são conceitos importantes que aparecem aí. Nessa aula de hoje, além de eu definir para vocês o que a gente viu até agora, eu mostrar alguns resultados que são necessários para a próxima aula eu mostrar para vocês o teorema de Wisen. Basicamente, o teorema de Wisen que eu quero provar para vocês é que o índice cromático é menor ou igual a deltão mais 1, tá? Por que mostrar que o índice cromático é igual a deltão? É maior ou igual a deltão, a gente já mostrou hoje, né? Vocês já deram argumento para isso, que é bem direto, tá? Bom, para a gente ver esses resultados preliminares, eu vou falar alguns conceitos novos aqui. Entenderam o que está aqui até agora? O que a gente viu até agora? Definição do problema, né, de coloração de arestas. O que é uma K-coloração de arestas? O que é uma K-coloração própria de arestas? Limite inferior, superior. A gente, na verdade, argumentou esses limites. Conseguiu aplicar esses conceitos para determinar que um grafo específico não é três-colorível, né? Pensando no emparelhamento. Beleza? Então, foi isso que a gente viu até agora. Tá claro? Teorema de Wisen, eu enunciei para vocês aqui, esse nome classe 1, classe 2, tá?
Tá claro isso até agora? A gente chegou meio que na metade aqui do conteúdo de hoje, né? Aqui para frente é eu mostrar coisa para vocês. Então, para eu mostrar coisas, tem que ter entendido bem esses conceitos, essas definições. Tá beleza para todo mundo? Ah, escreve o nome de vocês também, por favor. Bom, beleza. Bom, vamos lá. Então, você tem um gráfico, pensa que ele está colorido ali, tá? A gente diz que uma cor I, repara que cor para a gente é um número, tá? É uma outra coisa também importante que eu defino para vocês, né? A gente pode associar como número, cada cor. Então, a gente diz que uma cor I está representada em um vértice quando alguma aresta que incide a I tem a cor I. Que incide a V, né? Então, a cor I, ela está representada em um vértice quando existe uma aresta que incida nesse vértice que recebe a cor I. Ok? C de V é o número de cores distintas que estão representadas em V. Tá? Então, você pega um grafo aí que já está colorido. Você olha num vértice, vê quais cores aparecem nesse vértice. O número de cores que aparece nesse vértice, ou seja, o número de cores que são representadas ali naquele vértice, é o C de V. É um número, tá? Tudo bem? Então, se a gente poderia aqui, a gente não tem exemplo, mas vamos voltar aqui. Então, aqui nesse exemplo, você tem que C desse vértice aqui é igual a 3. Tá? Aqui, o C de V aqui seria igual a 2 aqui na coloração própria, né? Porque aqui teria mais uma outra cor. Entendeu? Então, você pode pensar esse C de V por uma coloração qualquer, não necessariamente própria, tá? Então, aqui, por exemplo, o C de V desse vértice aqui é quanto? 1, exatamente. O número de cores que incidem nesse vértice, ou seja, o número de cores que está representado aqui é 1. Só tem uma cor sendo representada aqui. Beleza? Enquanto que aqui é 2, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 1. Então, a gente já tem também um outro limite aqui. Isso aí. Na coloração própria é o grau que a gente vai ver aqui. Ó, então, de um modo geral, você tem que o número de cores que incidem em um vértice, que estão representadas em um vértice, é menor ou igual do que o seu grau. Você não pode ter o número de cores representadas em um vértice maior do que o grau daquele vértice. Porque você vai ter uma cor em cada vértice, em cada aresta, né? Você pode ter duas arestas com a mesma cor. Então, por isso que é o menor ou igual, pode ser menor. Mas não pode ser maior do que o grau daquele vértice. Beleza? E, como o Arnaldo comentou, uma coloração é própria se e somente se o número de cores que são representadas em um vértice é igual ao grau daquele vértice para todo o vértice do grafo. Beleza? Ok? Hum. Então, com essa definição, a gente consegue mostrar esse lema aqui. Na verdade, aqui tem esse lema e tem mais um outro lema, que são os dois resultados mais importantes que a gente precisa para mostrar o teorema de Wiesen depois. Mas, além disso, ele é útil aqui para mostrar o índice cromático de grafo bipartido. Leia aí esse lema, que eu vou comer o biscoito aqui, e já já a gente continua.
Entenderam o que está escrito? Então, pega um gráfico que não é um ciclo ímpar, tá? Qualquer gráfico que você queira, mas não pode ser um ciclo ímpar. Então, conexo, perdão, tá? O gráfico que ele é conexo e não é um ciclo ímpar. Então, existe uma duas coloração para esse gráfico, para qualquer gráfico que satisfaça essas restrições iniciais que seja, em que para todo vértice com grau maior do que 1, essas duas cores das duas colorações estão representadas. Vocês estão entendendo claramente que isso aqui não precisa ser próprio, né? A coloração precisa ser própria. Certo? A gente só quer dois colorir um gráfico qualquer aí. O que a gente está dizendo é que existe uma duas coloração, existe uma atribuição de cores naquele gráfico, qualquer que seja, com duas cores, em que as duas cores serão representadas em todos os vértices do gráfico. Beleza? Olhando, claro, os vértices de grau maior do que 1. Tá claro isso, né? Então, para mostrar isso, a gente separa em dois casos. Repara que é meio estranho esse enunciado, né? O enunciado por si só, ele não faz muito sentido, porque a gente só está pensando numa duas coloração, mas o gráfico pode ter o índice cromático dele bem alto. Mas a gente não está olhando coloração própria. A gente está pensando numa duas coloração. E repara que a aplicação disso vai vir mais à frente, tá? Mas vamos entender isso aqui. Vamos separar em dois casos. Primeiro, no caso em que G é euleriano, e depois, outro caso, é quando G não é euleriano. Concorda que o mundo dos grafos conexos podem ser separados nesses dois casos? Você pode meio que particionar os grafos aí, né? Nos grafos em que são eulerianos e nos grafos que não são eulerianos. Então, essa separação aqui. Fala aí. Luiz, Quem quer falar? Oi, Luiz. eu concordo com isso, de que pode separar em euleriano e não euleriano, mas a minha dúvida é um pouco antes. Pode falar. Que existe uma duas coloração para G, tal que todo vértice, as duas cores vão estar representadas. Isso. Mas e se você tiver um caminho, e aí um vértice desse caminho, as duas arestas que incidem forem da mesma cor? Não entendi isso que falou, não, desculpa. Ah, não, tudo bem. Isso é uma duas coloração que não satisfaz. Mas aí não está dizendo que toda duas coloração satisfaz. Está dizendo que existe uma duas coloração que satisfaz. Ah, tá bom. Entendi. Tá? E repara que isso aqui são nos vértices com grau maior do que 1. Se tem vértice ali de grau 1, você, né, não tem como representar com duas cores, né? Você só tem uma cor ali para ser usada naquele vértice, né? Beleza? Tranquilo. Eu acho que o meu problema foi com... Existe uma coloração, né? O que você falou foi... você apresentou uma coloração que não satisfaz. Tudo bem. Mas existe uma outra que vai satisfazer. Tá. Então, para mostrar isso, a gente separa nesses dois casos, G euleriano e G não euleriano. Então, dentro do primeiro caso, né, que G é euleriano, a gente também separa em dois casos. O primeiro caso é quando... Então, como é G euleriano, existe uma trilha fechada que todo vértice ali está aparecendo. Beleza, né? A gente separa também em dois casos. O primeiro caso é aquele em que G é um ciclo par. Repara que não preciso considerar ciclo ímpar porque não está na minha hipótese. Então, o G ele é conexo que não é um ciclo ímpar. Tá bom? Então, o ciclo ímpar não vai ser analisado aqui, porque não está na hipótese. Tá? Então, vamos pegar esse primeiro caso dos eulerianos. Dentro do mundo dos eulerianos, vamos separar em G ser um ciclo par
e depois vamos ver o caso que sobra aí, que é, claro, quando o G é euleriano e não é um ciclo par. Beleza? Então, quando o G é o ciclo par, bom, a 2 coloração ela é bem imediata, né? Então, pensa que se é 1, é 2, é N e é um passeio euleriano. É 1 são as arestas, tá? Então, o que que a gente faz? Pinta as arestas com índice ímpar com a cor 1 e as arestas com índice par com a cor 2. Vocês concordam que isso aqui é suficiente para dizer que as duas cores aparecem? Basta você alternar, né? Então você tem um ciclo par. Você tem um ciclo par. Você pega as arestas aqui, o de índice ímpar, você pinta com uma cor. Então isso aqui é 1, pintou com uma cor. É 2, pinta com outra cor. É 3, ou seja, índice ímpar pinta com uma cor, com a cor 1. Enquanto que o índice par você pinta com a cor 2. Então aqui é o E2, E4. Repara que para todos os vértices você tem as duas cores sendo representadas, é a amarela e a rosa aqui nesse caso. Aqui também, a amarela e a rosa. Isso aqui é amarelo. Por que mudou de cor? Ah, porque é rosa. Isso aqui é rosa. Certo? Então, é 1, é 2, é 3, é 4. Para todos os vértices aqui, você tem as duas cores representadas. Beleza? Está satisfazendo a hipótese que não é o ciclo ímpar. E a gente mostra que existe uma descoloração que satisfaz isso. Beleza? Eu acho que aqui não tem grande dificuldade, né? Então, ok. Em particular, é uma coloração própria, mas a gente nem está olhando isso, né? Está olhando uma descoloração. Tá. Agora o caso 2, o caso 1.2, né? É o quê? G é euleriano e G não é um ciclo ímpar, né? Já não era o ciclo ímpar e também não é o ciclo par, tá? Então, vocês concordam que, como G não é um ciclo par, então existe um vértice ali dentro dele que tem grau pelo menos 4? Além disso, todo vértice tem grau par, né? Porque é euleriano. A gente mostrou já na primeira parte do curso que todo vértice possui grau par, num grafo euleriano. Mas, como o G não é um ciclo, então tem algum vértice ali de grau pelo menos 4. Ok? E além disso é par, né? Todo vértice ali é de grau par, mas você tem alguém ali de grau pelo menos 4. Tá? Então, é nesse vértice aí que você vai começar o seu passeio. Então, você passa, como é euleriano, você pode começar o seu passeio de qualquer vértice, né? Você vai passar por todas as arestas exatamente uma vez, começar onde você acabou, beleza. Mas aí, você começa por esse vértice de grau pelo menos 4. Você não começa pelo vértice de grau 2, se tiver alguém de grau 2 ali. Você começa por esse de grau pelo menos 4. Tá? Bom, isso daqui é importante porque... então, começando por ele, a gente vai colorir tal como o caso 1.1. Ou seja, existe um passeio de hora ali. Existe. Você vai para índice ímpar, colorir com a cor 1. Índice par, colorir com a cor 2. Tal como você fez nesse caso aqui. Baseado nesse seu passeio de Euler aí. Tá? Então, como o V, esse V0, ele tem grau maior ou igual a 4, vocês concordam que nesse vértice você vai sair nele, ou seja, você vai sair dele usando a cor 1. Você vai ter que voltar nele usando a cor 2. Ou não, pode ser que volte com a cor 1. Mas depois você vai ter que sair. Então as duas cores vão ser representadas ali de qualquer forma. Você tem entrada e tem saída. Então você vai ter ali, de fato, as duas cores aparecendo. A saída vai ser pela cor ímpar, é pela cor 1.
A volta pode ser que seja de novo com a cor 1, não sei. Mas a saída depois, se for com a cor 1, vai ter que ser com a cor 2. Ou se você voltou com a cor 2, já está satisfeito. Você usou as duas cores ali nele. E, além disso, todos os vértices no meio do caminho também você entra e sai. Então, necessariamente, a entrada e a saída é uma cor distinta do com a que você entrou. Naquele ponto exatamente. Entenderam? Então, de fato, você tem as duas cores aparecendo em todos os vértices. Entenderam isso que eu falei? Os vértices intermediários no seu passeio de Euler, eles são fáceis de serem analisados, porque você vai, em algum momento, entrar e sair logo em seguida, né? Você vai usar... Ali tem um exemplo, eu vou mencionar o exemplo já já. Mas estão entendendo isso que eu estou dizendo? Você pensa que está no seu passeio de Euler, começou num vértice lá. Você vai para um vértice. Esse vértice que você foi para ele, você usou uma cor, ou a 1 ou a 2, dependendo da paridade dos seus índices ali. Mas depois você vai sair dele, porque é um vértice intermediário, esse vértice que você fez. Então você vai ter usado as duas cores ali, um para entrar e outro para sair. Você vai mudar a paridade aí. O chatinho da análise aqui foi esse ponto inicial, esse vértice inicial. Mas esse vértice inicial, como você tem que percorrer todas as arestas exatamente uma vez, você vai começar saindo dele usando a cor 1. Quando você retornar a ele, nesse seu primeiro retorno ali, você poderia eventualmente ter usado a mesma paridade do índice que você saiu, ou seja, ter usado o índice ímpar. Mas você não vai parar ali o seu percurso, porque você tem pelo menos 4 arestas ali. Então você vai ter que sair. Você usou uma saindo, vai usar uma outra voltando. Vai ter que usar mais uma outra, pelo menos. Aliás, mais 2. Mas o que importa nessa análise é que mais uma vai ser usada. E se você usou para voltar uma aresta com a mesma paridade daquela que você começou, a próxima que você vai sair, então você vai ter mudado a paridade. Então você vai ter usado também a outra cor. Entenderam? É lindo isso também. Entenderam, gente? Luiz, eu não acompanhei, não. Vamos olhar no exemplo para ver se fica claro aqui. Mas você tem alguma pergunta específica? Não, o que eu não acompanhei foi isso. Por que quando você saiu com uma cor, aí você retorna com uma cor que seria diferente? Pode ser que seja diferente ou pode ser que seja igual. E aí você sai de novo, mas porque também porque você tem o grau dele pelo menos 4. Isso. Mas você lembra que você atribuiu as cores exatamente tal como o seu caso 1.1? O seu caso 1.1 você fez como? Você tem um percurso de Euler, você tem o seu passeio ali. Você vai, nesse seu percurso, alternar as cores. Ah, entendi. Então, necessariamente, se você chegou com uma cor, você vai sair dela com a outra cor. Porque é essa alternância das cores em relação ao seu passeio de Euler. Entendi. Entendeu? Entendi. E essa sua alternância é dada para esse seu primeiro caso, que é você pintou os índices ímpares com a cor 1, os índices pares com a cor 2. Ou seja, aqui usou a cor 1, chegou num vértice aqui para usar a cor 2, trocou a cor. Veio o E1, a cor 1, saiu dele E2, a cor 2. Foi para algum outro vértice, usou a cor 1 de novo, porque você está nesse seu percurso de Euler aí, percorrendo as arestas, e se você chega com uma cor, você sai com outra cor. Então, por isso que nesse vértice de grau 4, a gente sabe que as duas cores vão aparecer, porque você vai começar o seu percurso saindo dele. Então, você usou a cor 1 saindo dele. Você vai voltar no meio do caminho ali, vai ter que sair dele de novo, porque você tem que ainda arestas para percorrer. Quando você retornou, você, sei lá, poderia, talvez, eventualmente, ter retornado com a mesma cor de aresta que você saiu.
você passou por uma quantidade ímpar ali e tal, você bateu a mesma paridade. Daqui você saiu. Mas tudo bem, você vai sair dela de novo. Porque você só usou 2 arestas. E você mudou a paridade aí, então as 2 coisas apareceram. Isso que eu estou falando agora é a análise em relação a esse vértice especial, que é esse que a gente escolheu como sendo o primeiro ali do percurso de Euler, que é aquele que tem grau maior ou igual a 4. Os outros, que são aqueles que estão no meio do caminho do seu percurso de Euler, eu expliquei o porquê as 2 arestas aparecem. Porque você vai entrar e vai sair. Você entrou com uma paridade e saiu com outra paridade no seu índice. Nos seus índices aqui, concorda? Isso, então, como você entrou de uma paridade no seu índice ali, entrou com E7, você vai sair com E8, porque vai ser a seguinte aresta que vai ser usada. O índice vai ser incrementado. Então, você chegou com uma paridade e saiu com outra paridade, ou seja, a paridade distinta implica em 2 cores aparecendo, por conta do 1.1, tá? Então, isso é suficiente. Agora, uma observação que eu faço é o porquê a gente começa o percurso de Euler e a colorir por esse vértice aqui de grau pelo menos 4. Por que você não pode começar por um vértice de igual a 2, o grau dele igual a 2, que é o que está aqui? Então, se a gente tomasse o início do passeio de Euler aqui para essa análise como sendo um vértice de grau a 2 e satisfazendo a construção do caso 1.1, a gente poderia ter a mesma paridade naquele vértice ali. Olha o exemplo. Ó, isso aqui é um grafo que é euleriano. Todo vértice aqui tem grau par. Tá? Vocês lembram que o índice, ou seja, esse número 1, 2, 3, 4, 5, ele é o quê? Ele é associado a gente o percurso de Euler. Então, aqui a primeira aresta, a segunda. Então, daqui vim para cá, 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 vim para cá. Fechei o percurso de Euler. Beleza, tudo bem, fiz isso. Agora, o ponto é, se a gente escolhesse igual o caso 1.1, que fosse, ó, usou índice ímpar, usa a cor 1. Usou índice par, usa a cor 2. Olha como daria ruim. Essa aresta, esse vértice seria representado por uma única cor, porque seria representado pela cor de índice ímpar. Entenderam? Então aqui, sei lá, roxo para o ímpar. Deu ruim, ó. Porque esse daqui, ó, uma única cor foi representada, não as 2. Agora, e aqui seria o par, né? Então, vou botar amarelo. Então, esse vértice aí seria problemático. Esse início e fim. Repara que os do meio do caminho, não. Os do meio do caminho, a análise, como entra e sai, esse percurso, entrou numa paridade e sai necessariamente com outra paridade. Então, o caso 1.1 lá vai satisfazer legal, de boa. Agora, se houver um número ímpar de arestas no grafo, como aqui existe, por exemplo, ele sai usando a aresta 1. Ele vai retornar usando a aresta de índice M, mas se M tiver a mesma paridade do 1, ou seja, se o número de arestas também for ímpar, você vai ter zoado a história. Você não vai ter essa mudança de paridade aparecendo. Entenderam? Então, por isso que a gente não pôde usar o início do percurso para atribuir o caso 1.1 da troca de cores àquele vértice de grau 2. Tem que ser o vértice de grau pelo menos 4. Então, isso daqui dá certo. Por quê? Ó, repara que isso aqui acontece exatamente o que eu estava falando. Ó. Saí dele, usei 1. Ou seja, usei a cor 1 porque a paridade do índice é ímpar. Voltei nele, ó, 1, 2, 3. Usei a mesma cor que o 1. Então, se aqui era roxo, voltei usando roxo. Mas eu não preciso me preocupar, porque a próxima, que é a de saída, eu vou ter que sair, porque o grau é pelo menos 4.
Então, usei 2, vou precisar usar mais 2. A próxima já vai ter a paridade que eu quero, que é a da alternância da cor, que é usar a cor 2, porque a paridade é par. Então, aqui, ó, usei 1, usei 2, usei 1, usei 2, usei 1, usei 2, usei 1. Olha que bonito. Aqui sim, satisfaz o caso 1.1 e também você tem as duas cores aparecendo em todos os vértices aqui. Entenderam? Então, seria mais ou menos isso aqui que eu estou... Repare, então, que para todos os vértices do grafo, as duas cores são representadas. Ou seja, existe uma descoloração de arestas em que as duas cores aparecem para todos os vértices do grafo. Ou seja, as duas cores são representadas, né? As duas cores são representadas no grafo. Para todo vértice do grafo. Beleza? Entenderam o teorema? Ou o lema, né, na verdade? Ah, esse é só o primeiro caso. Esse é só o caso em que G é euleriano, né? Agora, o segundo caso é quando G não é euleriano. Beleza? Então, o segundo caso é o seguinte. Como G não é euleriano, existem vértices de grau ímpar. Porque a caracterização de grafo euleriano é essa, né? Todo vértice, ele possui grau par. É o se somente se, né? Então, como G, nesse segundo caso, não é euleriano, existem vértices de grau ímpar. O que a gente sabe sobre esses vértices de grau ímpar? Quantos vértices de grau ímpar existem no grafo? Um número par de vértices. Isso é do teorema da Perdimont que a gente viu na primeira aula. Então, na primeira aula, a gente viu que há sempre um número par de vértices de grau ímpar. Olha como isso aparece aqui. Tá? Então tá, o que a gente faz agora? Ó, então a gente pega esse G, que é um grafo que não é euleriano, e a gente sabe que existe um número par de vértices de grau ímpar. Então a gente transforma esse grafo num novo grafo G' aí, onde a gente adiciona um novo vértice nesse grafo, tá? E torna ele adjacente a todos os vértices de grau ímpar do grafo. Vocês concordam que esse grafo agora é euleriano? Olha o exemplo aqui. Esse grafo agora ele é euleriano, porque você adicionou um vértice novo e a gente sabe que existe um número ímpar de vértices, perdão, existe um número par de vértices de grau ímpar. Cada vértice que tem grau ímpar vai ser adicionada uma nova aresta. Então, de que era ímpar vai virar par, esses vértices que tinham grau ímpar. Além disso, existe uma quantidade par de vértices de grau ímpar. Então, esse novo vértice adicionado possui grau par, que é exatamente o número de vértices de grau ímpar que tinha no grafo. Beleza? Então, agora, todos os vértices possuem grau par. Beleza? Beleza. Ok? O que a gente faz agora? Pô, voltou para o primeiro caso, porque nesse grafo, você tem agora um grafo euleriano, tá? Então, a gente começa a pintura, né, a coloração desse vértice que a gente adicionou. Vocês concordam, então, que todo vértice do grafo G vai ser um vértice no meio do caminho desse passeio de Euler nesse novo grafo? Entenderam o que eu falei? O que eu falei foi, a gente adicionou um vértice, chamou esse novo grafo de G'. Esse grafo aqui é o G'. A gente agora vai fazer o percurso de Euler, começando e terminando, claro, né, por esse vértice que a gente adicionou. Então, todo vértice que era do grafo anterior, que é esse vértice aqui, ele vai ser, são esses vértices aqui, eles vão ser
vértices do meio do caminho desse passeio de Euler novo aqui que você está fazendo. Beleza? Porque a gente está começando e terminando por esse vértice adicionado. A gente acabou de tratar o caso em que o grafo era euleriano. O caso 1 lá, a gente queria começar e terminar pelo vértice de grau maior do que 2. Aqui, porque lá, o problema era, quando você começava e terminava por um vértice de grau igual a 2, poderia usar a mesma paridade indo ao vir, ou seja, voltar por uma quantidade ímpar. Aqui não tem problema, porque a gente não quer usar as duas colorações para esse grafo, mas para esse grafo. E, olhando o percurso de Euler aqui, começando e terminando desse vértice adicionado, a gente tem que todos os vértices do grafo G estão no meio do caminho. Todos os vértices que estão no meio do caminho, as duas cores são representadas no percurso de Euler. Foi o argumento que eu mostrei para vocês aqui. Aqui, ó, todos esses vértices no meio do caminho, você entra de um jeito, sai de outro jeito, ou seja, você está mudando a coloração ali pela paridade do seu caminho usado. E todos os vértices de G satisfazem isso aqui. Aqui eles aparecem no meio do caminho. Mesmo você começando e terminando por um vértice de grau 2, não tem problema essas arestas aqui que você adicionou, porque elas não fazem parte de G. O que eu quero analisar são as arestas que fazem parte de G, e não essas arestas que foram adicionadas. Entenderam? Então, o ponto é, a gente pinta tal como o caso 1. Essa 2 coloração para G', quando restrito a G, também satisfaz a propriedade desejada. Por quê? Todo vértice com grau maior do que 1 em G tem duas cores representadas. Porque também eles estão internamente numa trilha de Euler. Então, eles alteram essa paridade aí. Tá? Então, os vértices ímpares têm grau maior do que 1 ou maior ou igual que 3, então também a 2 coloração vai funcionar, por ter entrado e saído do percurso. Tá? Então, isso teorema termina a demonstração desse lema. Entenderam? Tá claro para vocês? Entenderam os detalhes aqui? Muitos dos detalhes eu fui falando, não está escrito aqui. Aqui só está formalizando um pouquinho essa parte final. Mas tá claro esse lema? Vou para o próximo. Bom, o próximo ainda não é o próximo, né? Eu estou apresentando uma nova definição para vocês, para aí sim eu provar a próxima coisa. Tá? Então, primeiro, entender o enunciado desse lema, né? Repara que a demonstração são vários casos que a gente está tratando aqui, mas o enunciado, ele é esse, tá? Então, fiquem claros, e fique bem entendido esse enunciado, porque ele e o próximo vão ser importantes. As demonstrações são importantes também, né? O porquê das coisas, né? Claro. Mas, enfim, vamos lá para o próximo. Uma K-coloração C', a gente diz que é uma melhoria em relação a uma K-coloração C. Repara que o número de cores usadas é o mesmo. Estou usando a mesma quantidade de cores. Mas eu digo que essa coloração nova aqui, C', é uma melhoria quando você tem que a soma das cores que são representadas nos vértices, para todos os vértices aqui, né? Então, essa soma é maior do que era da coloração anterior. Tá? Se você tem uma K-coloração que não admite uma melhoria, ou seja, não tem uma outra coloração cuja essa soma seja melhor, ou seja, seja maior do que essa, então eu digo que essa coloração é ótima. Tá? Vamos ver o exemplo aqui. Ó, essas duas colorações de arestas são não próprias, concordam com isso? A não própria e a não própria. Tá? Porque existe essa cor rosa aqui sendo representada com duas arestas, né, no mesmo vértice.
Qual é a soma, que é essa soma aqui que a gente tem em relação a esse grafo? Então, o que a gente tem que fazer? Para todo vértice, a gente tem que atribuir as cores que são representadas. Então, nesse vértice tem quantas cores? 1, 2. Certo? Então, duas cores são representadas nesse vértice. Beleza? Agora, nesse vértice, quantas cores são representadas? Uma. Beleza? Nesse vértice é uma. Nesse vértice aqui, uma também. Beleza? Esse vértice tem uma. Esse vértice também tem uma. Também tem uma nesse vértice. Esse vértice tem 2. Beleza? Então, essa soma dá 3 mais 4, 7. Beleza? Então, isso é a soma das cores que são representadas nos vértices desse grafo. Agora, fazendo a mesma coisa aqui em relação a esse outro grafo. Então, essa outra coloração, né? Então, aqui são duas cores, aqui para esse vértice são duas cores, beleza? Duas cores. Em relação a esse vértice, duas cores. Em relação a esse vértice, uma cor. Aqui só tem o rosa. Em relação a esse vértice, duas cores. Então, 9. Beleza? 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Entenderam? Isso daqui é uma 2 coloração. Isso aqui também é uma 2 coloração. Então, ambas são K colorações, né? Tem a mesma coloração aqui, as mesmas quantidades de cores. Ok? Sendo que essa daqui é uma melhoria para essa, então, porque é a soma da maior. Beleza? E, além disso, ela é ótima. Por que ela é ótima? Pela definição de ótima, que ela não admite melhoria. Isso. Agora, tá claro para vocês que ela não admite uma melhoria? Tá, porque você pegou 4 vértices, que é o mais próximo do... Quer dizer, é o emparelhamento máximo. É um tipo de argumento. É o emparelhamento máximo. Aqui não era, né? Aqui essa cor não tem emparelhamento máximo. Certo? Agora aqui essa azul tem. Ela é ótima porque, além disso, né? Ela é uma 2 coloração. Então, é claro que existiria uma coloração que seja uma melhoria aqui. Mas não é uma 2 coloração. Beleza? Se você pegasse uma 3 coloração, por exemplo, aqui, seria uma melhoria. Mas eu quero manter essa 2 coloração. Então, isso daqui é uma 2 coloração ótima. Se você pegasse essa cor azul e desse para essa aresta e não para essa aresta, não ia aumentar em nada essa soma de cores aí. Tá claro isso? Ia continuar tendo a mesma soma. Porque para esse vértice ia ter duas cores sendo representadas, se esse azul viesse para cá, mas aqui esse roxo ia continuar aqui, e aí isso aqui ia continuar tendo uma única cor. Beleza? Ou se isso aqui fosse azul, isso aqui fosse azul também, aí o roxo ia alterar, mas o azul ia continuar igual uma única cor para esse. Então não existe uma melhoria em relação a uma duas coloração. Então isso aqui é uma duas coloração ótima. Tá claro? Entenderam? Então, ó, toda coloração não ótima tem repetição de cor em algum vértice. Isso também está claro para vocês?
Porque se ela não se ela não é ótima, tem uma melhoria. Se ela tem uma melhoria, é porque tem alguma cor que está se repetindo em algum vértice. Então, é por isso que ela é isso que está dizendo aí, né? Tem repetição de cor em algum vértice, né? Beleza? Então, não é própria, também seria outro jeito de falar, né? Toda coloração que não é ótima, ela não é própria. Beleza? Tá. Isso aqui é só uma definição também, não tem nada muito além disso aqui. Mas, agora sim, vamos para o teorema, para um lema que vai ser esse quase último, né? Depois tem outro que é importante. Na verdade, para gráfico bipartido, pode até deixar para o que vem, mas dá tempo. Bom, ó, vamos lá, respira fundo aí, ó, gente. Seja G um grafo com uma K coloração ótima. Então, repara que ela é ótima, essa K coloração, então não tem uma melhoria de cores ali, tá? Então, porque a gente definiu isso, né? Não admite uma melhoria com o mesmo número de cores, tá? Então, é um grafo que tem uma K coloração ótima, tal que existe um vértice satisfazendo. Existe uma cor que não está representada em U, e, além disso, existe uma cor que está representada pelo menos 2 vezes em U. Tá? Estou dando isso para vocês. Existe um gráfico que tem isso, tá? Tem uma K coloração ótima, em que nessa K coloração ótima, você tem uma cor que não é representada, e, além disso, você tem uma cor que é representada pelo menos 2 vezes. Tá? Se você tem um grafo satisfazendo isso, então a componente que seja que tem o U ali satisfazendo, né, que é o vértice que tem as cores, o I0 não representado e o I1 representado pelo menos 2 vezes. Então, se você olha o emparelhamento que tenha o I0 e que tenha o I1 e faça o subgrafo induzido desses dois emparelhamentos associados ao vértice U, então isso é um ciclo ímpar. Tá? Entenderam o enunciado? Então, esse G, ele é uma componente que, no caso, ele é induzido por I0, pelas arestas de I0 e pelas arestas de 1 que contém o U. Então, isso é um ciclo ímpar. Tá? Entenderam o enunciado? A minha pergunta é se entenderam o que está escrito só, gente. Eu entendi, só não entendi por que tem que ser ciclo ímpar ainda. Tá, isso aí faz parte da demonstração. Mas tá claro, né? Pegou um grafo com uma coloração ótima, então se é ótima, não tem uma melhoria, né? E aí você tá olhando essa coloração que satisfaz isso, tem um vértice que satisfaz isso. Nessa coloração, tem uma cor que não é representada e tem uma cor que é representada 2 vezes. Pelo menos 2 vezes. Aí você vai e induz nesse vértice U em relação a essas arestas aí, com cores E0 e com cor E1. Então, I1, né? I0 e 1. Então, isso é um ciclo par. Ímpar, ciclo ímpar. Tá? Então, vamos demonstrar isso aqui. Então, vamos supor que esse H não seja um ciclo ímpar. Tudo bem? Se não é um ciclo ímpar, repara que na restrição que a gente tinha aqui, né? Ó, conexo que não é um ciclo ímpar. Então, a gente tem isso aqui acontecendo. Tá?
Então, a gente entra naquele outro dilema lá. Suponha que esse subgrafo H não seja um ciclo ímpar. Se não é o ciclo ímpar, então, nesse subgrafo, existe uma 2 coloração, tal que em todo vértice com grau maior do que 1, as duas cores são representadas. Tá? Então, a gente consegue fazer o que? Uma melhoria em relação a isso, de I0 não ser representado e 1 ser representado. Então, a gente faz essa recoloração de H com essa 2 coloração, onde I0 e 1 apareçam. Então, a gente obtém uma nova K coloração, porque a gente não está aumentando o número de cores, a gente está usando duas cores que existem no grafo, naquela coloração. O I0 existe no grafo, o I1 também existe no grafo. Então, você está usando as cores que você já tinha, então você mantém essa K coloração que a gente tinha. O número de cores, né? O número de cores K. Mas a gente obtém uma nova 2 coloração em que é uma melhoria, porque nesse vértice agora o I0 vai passar a aparecer. Então a gente vai aumentar em uma unidade necessariamente o número de cores que são representadas nesse U. E em relação aos vértices que já existiam, a gente não vai mexer neles. Então você está melhorando necessariamente aqui. Eita, tá todo mundo saindo. A gente está obtendo uma melhoria aqui. Então, como a gente está obtendo uma melhoria, isso é uma contradição, porque a gente assumiu inicialmente que a coloração era ótima. Entenderam? Deixa eu botar um celular para carregar aqui. Ah, beleza. O Anderson avisou que tá ruim a conexão. Entenderam o argumento aqui? Então, o que isso quer dizer? Se você tem um vértice aqui, nessa coloração, que é ótima, você não pode ter isso. Quer dizer, se você tiver isso, então é porque você está no ciclo ímpar. Agora, se você tem algo que não é um ciclo ímpar, você não pode ter isso. Porque se você tem algo que não é um ciclo ímpar, você tem, pelo lema anterior lá, que tem uma coloração que duas cores, as duas cores são usadas. Beleza? Repara que o argumento é até pequeno para isso, porque usa muito o lema anterior. Tá? Então, isso daqui é útil para o próximo lema, que é se o grafo é bipartido, então o índice cromático dele é igual a deltão. Isso aqui é uma forma de se mostrar que grafo bipartido ele é classe 1. Não é a única forma, tá? Mas ele é interessante porque a gente usa esse lema daqui, aqui, tá? Mas existiriam outras formas até mais simples de se provar isso. Depois, na aula que vem, eu vou ver se eu faço isso com vocês. Se der tempo, né? Mas beleza. Vamos lá. Se G é bipartido, então o índice cromático dele é igual a deltão. Ou seja, bipartido é classe 1. Tá? Então, vamos assumir por contradição que o índice cromático dele seja maior do que delta. Aqui a gente não está usando o teorema de Wiese nem nada, né? Porque o teorema de Wiese ainda não comprovei. Então, assumir que não seja deltão seria dizer que ele é deltão mais 1 colorível, né? Que o índice cromático dele é deltão mais 1. Mas a gente não pode assumir isso ainda porque eu não demonstrei o teorema de Wiese. Então a gente só está assumindo que seja maior do que delta. A gente sabe que delta é o limite inferior, se não é delta, é maior que delta. Tá? Bom, então a gente assume que seja maior do que delta.
Então, pega uma coloração delta ótima. Então, repara como eu estou pegando uma coloração com delta cores ótima. Isso quer dizer que ele é não próprio. Porque a coloração dele é com mais do que delta para ser próprio. O que linha é maior do que delta. Então, para ser próprio, teria que ser maior do que delta. E o que eu estou pegando aqui é uma coloração C com delta cores. Então, estou colorindo com delta cores e é ótima, não tem melhoria. Tá legal? Entenderam o que eu peguei aqui? Eu sei que é uma coloração que não é própria, porque o índice cromático dele é maior do que delta. Então, pega uma com delta cores que seja ótima. Ótimo não quer dizer que é próprio, tá? Ótimo quer dizer que não tem melhoria. Então, isso daqui a gente sabe que ele não tem melhoria e, além disso, tem vértice que se repete ali. Olha o que acontece. Então, existe algum vértice em que o número de cores que são representadas ali é menor do que é menor que o seu grau, porque tem cor que se repete ali, porque é uma coloração que não é própria. E, além disso, é menor ou igual que o deltão, porque qualquer vértice satisfaz isso. O grau dele é menor ou igual que o deltão. Beleza? Então, tem alguma cor. Ainda não está escrito em relação a essa cor, né? Então, existe algum vértice U que satisfaz isso. Ou seja, aqui está escrito isso, né? Como a coloração não é própria, né? Então, tem algum vértice que se repete, isso quer dizer que o número de cores usadas é menor do que o seu grau. Beleza? Então, existem essas duas cores, I0 e I1, onde I0 não está sendo representada em U, porque o número de cores que existe nesse grafo é maior do que delta. É maior do que delta. E o grau dele, o C dele é limitado por delta. Então, tem alguma cor I0 que está dentro desse universo das delta cores, que não está aqui sendo representado em U, porque ele é menor do que delta. Menor ou igual a delta. E para colorir, eu preciso do que mais do que delta. Então tem que ter pelo menos delta mais 1. Dentro desses delta mais 1, alguma cor, que é essa cor I0, não é representada em U. Beleza? Além disso, o I1 é uma cor que é representada duas vezes. Por quê? É uma delta coloração que não é própria. Se não é própria, tem alguma cor que se repete, que implica nessa desigualdade aqui. Então, essa cor I1 é representada pelo menos duas vezes. O que isso implica agora? Isso é que eu acabei de falar, né? Isso aqui implica em quê? Isso é um ciclo ímpar. Contradição, porque o grafo era bipartido. Olha que bonito. Então, na verdade, iniciar esse tipo de argumento por contradição implica a gente atender exatamente as condições do lema anterior. E as condições do lema anterior tinha como consequência o grafo ou o subgrafo induzido por aquele pedaço ali que tinha um U ser o ciclo ímpar. Mas a gente tem que isso é uma contradição porque o grafo é bipartido, o grafo não tem ciclo ímpar. Então é porque essa ideia está errada, ou seja, o que linha não é maior do que delta, mas é menor ou igual a delta, porque é a negação de ser maior a delta. Então, a negação do ser maior do que delta é que o que linha é menor ou igual a delta. Como a gente já tinha lá do início, que o limite inferior é que linhas é maior ou igual a delta, então é porque que linha é tanto maior ou igual a delta, quanto menor ou igual a delta, ou seja, que linha é igual a delta, para gráfico bipartido. Entenderam?
Professor, por que essa coloração não é própria? Essa Porque conclusão? a gente assumiu inicialmente Ah, tá. que Entendi. o π' é maior do que delta. E o que a Entendi. gente pegou aqui foi uma delta coloração. Ah, entendi. Foi uma delta coloração ótima. Então, para colorir esse grafo, a gente está dizendo que precisa de ter mais do que delta. Mas mesmo assim, a gente pega uma delta coloração. Entendeu? Entendi. Então, vai ter ali aresta que se repete. Cor, né? Que se repete na representação do vértice ali. Entendeu, Arnaldo? Entendi. Eu estou lendo aqui o finalzinho para concluir. Tá. Repara que isso aqui em amarelo é exatamente o que eu comentei com vocês. Isso C que eu tomei não é próprio, porque é uma delta coloração. E eu assumi que o Q' era maior do que isso. Então, existe alguma cor que se repete. Que se repete, no caso aqui, né? Claro que eu estou economizando o texto, né? Mas é uma cor que se repete em um vértice. Aparece, então, pelo menos 2 vezes ali, em um vértice U. Entendi. Na coloração própria lá, né, tem uma cor que não está sendo representada, mas que está no grafo, está na coloração. Então, isso satisfaz exatamente o lema. Beleza? Isso aqui acaba, gente. Acabou o que eu tinha para falar hoje. Isso é necessário não só para mostrar esse teorema aqui, né? No caso aqui, esse lema, né? É necessário não só para esse teorema, mas também para o teorema de Wisen, que a gente vai ver. A gente vai ver na aula que vem. Então, a aula que vem, na verdade, o que eu quero é só mostrar o teorema de Wisen. Talvez até acabe mais cedo, mas bem que é um teorema grande, né? É um teorema bem grande, o teorema de Wisen. Tem vários detalhezinhos e tal, e a gente vê isso na quinta-feira. Eu até já fiz os slides, mas preferi deixar para a aula que vem para ficar. Aqui já tem muito conteúdo, né, nisso de hoje, tá? Beleza? Bom, então tá, gente. O que eu tinha para falar é isso. Alguma pergunta, algum comentário? Edmundo, Luiz, Gabriel, Bianca, Arnaldo. Não, tô tranquilo. Eu entendi bastante coisa. Claro que eu sempre reviso as aulas, até porque eu vejo Isso. pai copiando, mas Uhum. Tá. foi bem mais fácil que os outros teoremas. Tá bom. Beleza. A gente viu vários teoremas densos, né? Teorema de Koenig, teorema de Bayes. Teorema de Bayes é um pouco menos, mas teorema de Koenig, teorema de Hall. São teoremas um pouquinho mais complexos, né? Esse daqui é um pouco construtivo até, né? Esses teoremas são mais construtivos. Repara que isso que eu quero mostrar na aula que vem, então, antecipando, né? Eu quero mostrar na aula que vem é isso daqui, quer dizer, isso daqui. É só esse resultado que eu quero mostrar na aula que vem, tá? Então, para mostrar limite superior, de modo geral, o que a gente faz é obter uma estratégia construtiva. É sempre colorir qualquer gráfico com delta mais uma cores. Eu vou usar uma demonstração que é por contradição, tá? Mas tem lugares, tem livros, por exemplo, se vocês forem ver o livro qual é desse aqui? Do Distel,
O do Distel é uma demonstração bem construtiva por indução e tal. O do Bond-Emuth, a segunda edição deles, também é um pouquinho diferente, mas ainda assim eu vou fazer por contradição, que é como está seguindo o da primeira edição aqui. E que é o que desses eu acho o mais fácil, ou talvez o menos complicado de entender. O outro é maior, aumenta muito o número de passos para demonstrar, então eu prefiro esse que seja mais direto, tá? Apesar disso, é por contradição. Então, isso que eu vou fazer com vocês na aula que vem, tá? E só rapidinho, só deixa eu ver o cronograma. Cronograma, teoria dos grafos. Então a gente está aqui, né? Já deu isso aqui a gente termina na aula que vem. Aí aqui é outra semana. Na verdade, 3 aulas para coloração de vértices. Então tá mais ou menos assim. Talvez eu consiga dar em 2 aulas, tá? Aí eu encurto um pouquinho aqui, ao invés de terminar a aula no dia 8, termino no dia 3 e deixo 2 aulas de revisão. Vou ver se consigo fazer isso, tá? Vocês não estão vendo o cronograma, né? Não. Pô, foi mal. Pera aí, rapidinho, só deixa eu abrir o cronograma aqui. Mas pode falar, pode falar. Não, só ia te perguntar, para fazer esses gráficos aí, você usa o TIKZ mesmo? Se eu uso o TIKZ? Não, como na aula é mais rápido, né? Eu faço no Inkscape mesmo. Ah, tá. Então eu uso muito Inkscape aqui, ó. Tá vendo o Inkscape? Não conhecia esse Inkscape, não. Aqui, ó, Inkscape. Mas isso é para... Tem para tudo, tem para Linux, para tá. Windows. Esse meu aqui é Mac, né? Mas tem. Entendi. Tá? Ele é muito bom, eu gosto muito, é mais simples e tal. Para desenhar vértice é um círculo, para desenhar aresta eu pego isso aqui mesmo e pago daqui para cá. Não. Beleza. Ele é bem simples. E eu só faço nessa cor mais cinza porque os slides são escuros, né? Então tem que ser uma cor mais clara. Mas enfim, ele é bem simples de usar. O cronograma aqui, né? Que eu estava falando. Aí a semana que vem, né? Com independente, clique, teoria de Ramsey, e tem aqui separado 3 aulas para coloração de vértice. Eu vi, porque tem bastante conteúdo de coloração de vértice. Mas eu vou ver se eu consigo fazer isso aqui em 2 aulas e não 3, para poder terminar as aulas no dia 3 e não no dia 8. E no dia 8 eu faço uma revisão, que nem no dia 10 e dia 15 a prova. Beleza? Quer falar uma coisa, Edmundo? Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? E é isso.